Nós convocámos esta conferência de imprensa para informar sobre o valor que o Governo, pela primeira vez, admitiu estar depositado no fundo que criou para gerir os donativos feitos pelos privados às vítimas de Pedrógão Grande. Durante 2 meses, o PSD perguntou ao Governo qual era o exato valor desses donativos. Fizemos a primeira pergunta logo em meados de julho e, por falta de resposta, insistimos nessa mesma questão passado um mês, em meados de agosto. A resposta, tardia, chegou pela voz do Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e revela os valores depositados nesse fundo. Diz a resposta que estão transferidos para o fundo 1,9 milhões de euros, de um total de 3,2 milhões, que serão a declaração de intenções de transferência no valor total. Estes números contrastam em absoluto e de forma que diria ridícula com aquela informação que circulou na opinião pública e publicada acerca dos valores que teriam atingido os donativos dos particulares. Isto revela, por parte do Governo, uma total descoordenação e incapacidade de gerir os próprios donativos privados que se propôs através da criação de um fundo. O Governo entendeu que devia ser ele a gerir os donativos que os portugueses fizeram na sua expressão de solidariedade. E, no entanto, responde agora que da totalidade desses donativos há 1,9 milhões no fundo que para isso criou. Isto significa, portanto, que é absolutamente imperioso que o Governo esclareça o valor dos restantes donativos que não se encontram no fundo e que dê uma explicação aos portugueses acerca dessas quantias e de qual é o destino que lhes está a ser dado. Muito obrigada. Gostaria de saber, falou num total de 3,2 milhões de euros, que é o valor estimado da transferência final. Isso está estratificado, percebe? Eu explico. A resposta do Governo diz que nos termos de adesão, portanto, nas manifestações de vontade de transferência de donativos privados, poderá ter uma quantia de 3,2 milhões de euros no total, mas que efetivamente transferidos à data da resposta que nos enviou estão no fundo 1,9 milhões, estando o restante diferencial em curso de transferência. Portanto, efetivamente depositados à data da resposta, aquilo que o Governo admite na resposta, que de resto está publicada no site do Parlamento, é que a quantia que existe no fundo é de 1,9 milhões de euros. Daí que o PSD entenda que, face aos números que foram públicos durante várias semanas, acerca do montante que teriam atingido os donativos dos particulares, é absolutamente imperioso que o Governo esclareça esta diferença e que explique onde estão os outros donativos que não estão depositados neste fundo, que até agora atingiu apenas 1,9 e poderá, nas intenções manifestadas, vir a atingir 3,2 milhões. É, em todo o caso, um valor radical e ridiculamente diferente daquele que foi o valor divulgado na comunicação social de há semanas a esta parte. Só esclarecimento, estamos a falar apenas de valor pecuniário e não de bens nem serviços que possam estar... Estamos a falar de valor transferido para o fundo em transferências e depósitos. O PSD pediu a estratificação da proveniência desse 1,9 que já estão quantificados. O PSD, em inícios de julho, primeira quinzena de julho, perguntou qual era o valor exato dos donativos transferidos e depositados nas contas solidárias criadas para reunir os donativos dos particulares. Porque essa é a receita que o próprio Governo enuncia, desde logo como a primeira das receitas do fundo que criou no início do mês de julho e que é gerido e tutelado pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social através do Instituto da Segurança Social. E o que é que o PSD agora vai fazer para pedir esclarecimentos ao Governo? O que é que vai fazer em concreto e quando é que o vai fazer?
Bom, o PSD já fez as perguntas e está a fazê-las desde o início de julho, em diversas matérias relacionadas com os incêndios de Pedrógão, em relação aos apoios aos bombeiros feridos, em relação à utilização dos donativos, e sobre esta questão concreta do valor exato dos donativos, fez a pergunta por 2 vezes, em julho e de novo em agosto. Agora é o Governo que tem que prestar esse esclarecimento e, do nosso ponto de vista, a resposta que nos deu tardiamente é uma resposta insuficiente. Porque quando o Governo admite que no fundo que criou para gerir os donativos dos particulares está efetivamente depositada à data de referência desta resposta a quantia de 1,9 milhões e poderá vir a estar completados os processos que estão em curso, uma quantia de 3,2 milhões, estaremos sempre a falar de um valor que é manifestamente inferior e ridiculamente inferior àquele que foi o número que circulou publicamente acerca dos donativos dos privados. Ora, os portugueses fizeram numa manifestação de solidariedade um enorme esforço para apoiar as vítimas de Pedrógão. O Governo entendeu que devia ser o próprio Governo a gerir esses donativos. E agora vem reconhecer que o dinheiro que tem efetivamente depositado neste fundo é 1,9 milhões. Então tem que ser o Governo a explicar onde é que está o resto do dinheiro. Eu há bocado julgo que não percebeu bem a minha pergunta. Eu perguntava se o Governo, a resposta que dá relativamente a 1,9 milhões, esclarece, estratifica de onde é que eles são provenientes. Ou seja, se os 500 mil vieram da empresa José Silva... Não. Portanto, há só... Não, dá um número global de montante efetivamente transferido. Portanto, o PSD une-se aos 3 autarcas que suspeitam que pode ter havido desvio de dinheiro, ou pelo menos acha que a questão não está suficientemente clarificada e acha bem que... Se me permite, eu diria que o PSD se antecipou a todas essas declarações quando, logo no início de julho, na primeira quinzena de julho, perguntou qual era o valor desses donativos. E também quando, em 17 de agosto, insistiu na pergunta, porque ela ainda não tinha sido respondida, e acrescentou várias outras questões, designadamente quais eram os valores que já tinham sido entregues, a quem e para que fins. E estas perguntas feitas em 17 de agosto ainda estão também sem resposta. A única que foi respondida foi a do valor global dos donativos, que veio atrasada e nestes termos. Portanto, naturalmente que têm razão os presidentes de Câmara que vêm agora exigir informação sobre a forma como os donativos estão a ser geridos. Mas eu gostaria de lembrar que nós fizemos essa mesma pergunta. Não fizemos uma acusação, fizemos uma pergunta na primeira quinzena de julho e esperámos até ao final da semana passada para obter esta resposta, e a resposta é a que eu lhe relatei. Vice-Presidente, qual é exatamente o número que falou, que circulou e qual a credibilidade do mesmo? Bom, isso eu não posso pronunciar-me porque esse número que circulou na opinião pública e publicada, que eu saiba, nunca teve confirmação oficial. Mas a verdade é que ouvimos números que rondavam os 13 milhões, os 14 milhões, precisamente porque esses números nunca foram confirmados pelo Governo e porque era importante saber qual era o valor exato desses donativos que os portugueses, não só residentes em Portugal, mas também nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, fizeram chegar para expressão da sua solidariedade com as vítimas de Pedrógão. Porque era importante conhecer o exato valor desses montantes, é que nós perguntámos exatamente isso. Qual é o exato valor dos donativos feitos pelos particulares? Ora, a resposta é esta, é de que foram submetidos termos de adesão de donativos num valor de 3,2 milhões, estando concretamente transferidos 1,9 milhões. Portanto, este valor julgo que toda a gente anuirá nesta consideração, é um valor muito baixo e ridiculamente baixo se comparado com aquilo que eram as expectativas criadas pelos números que foram divulgados acerca destes donativos dos privados, e cumpre ao Governo, que entendeu criar um fundo público, gerido por uma entidade pública e tutelado pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, explicar cabalmente aos portugueses que valores são estes,
Onde estão os restantes donativos? Quem os está a gerir e em que termos?